Vamos aqui então iniciando mais um encontro aqui para os nossos estudos. Hoje, nós temos aqui o estudo do livro Agenda Cristã, o texto número 20, Respostas à Pressa. Então, nós temos a oportunidade hoje de refletir exatamente sobre o nosso modo de vida, sobre o ritmo com que nós conduzimos nossas vidas. E os espíritos preocupados com isso porque percebem que nesse modo de viver que nós adotamos já há algum tempo, e nós percebemos que nessas últimas décadas a nossa vida tem se tornado muito mais agitada, conforme a gente vai melhorando os recursos que temos para desenvolver as nossas atividades, para nos comunicarmos, nos relacionarmos uns com os outros. Aquela tendência que seria melhorarmos o nosso estado moral, o nosso estado emocional, nós temos percebido que nós temos, na verdade, agravado cada vez mais essas situações, devido às tantas atividades e compromissos que nós assumimos. Percebemos também que muitas outras doenças têm surgido, doenças que não eram frequentes, que eram ocasionais. De repente nós percebemos as pessoas vivendo crises de ansiedade, crises de pânico, depressão, tudo isso exatamente pela nossa forma de viver. Dá a impressão de que essa dinâmica do nosso mundo mais acelerada fez com que nós perdêssemos um pouco do foco, que é exatamente nos desenvolvermos como espíritos que somos, desenvolvermos esse aspecto espiritual que cada um de nós precisa para alcançar esse estado de plenitude, e também de comunhão com os amigos espirituais, comunhão com Deus. Várias doenças mentais, sem dúvida, Márcio, têm surgido também. Então os espíritos preocupados com isso trazem para nós então diversas recomendações, para que nós dosemos um pouco mais os nossos esforços, a nossa atenção também seja um pouco mais distribuída sobre os diversos pontos que são importantes para o nosso crescimento, nos desenvolvermos intelectualmente, nos desenvolvermos moralmente, para que a gente cresça, de um modo geral, mais equilibrado. Então, temos aqui respostas à pressa. Ligeirinho, bom dia. Então, dessas recomendações, nós começamos: evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Essa visão que André Luiz traz para nós, trazendo para nós exatamente essa realidade de todo o tempo que nós já vivemos e também o tempo que está por viver, e para cada um de nós. Então, as nossas existências foram então passando gradativamente. Em cada etapa nós fomos ali aprendendo alguma coisa, nós fomos então realizando tarefas, fomos ali algumas vezes tropeçando. Depois desse tropeço nós tivemos ali também o nosso reerguimento. Mas o que é importante é que quando nós olhamos todo esse tempo, esse período que nós percorremos, nós acabamos nos esquecendo de pensar de uma forma mais micro, vamos dizer assim, porque macro nós vemos lá o passado distante e vemos o futuro ainda também distante que está por vir. Mas pensando de uma forma micro, de uma forma mais específica, nós olhamos hoje na nossa vida. E aí então nós nos perguntamos, o ritmo que o mundo tem hoje, ele é o ritmo que nós desejamos viver? E mais ainda, é o ritmo que nós precisamos viver? Porque se nós determinarmos quais são as nossas prioridades, quais são as nossas responsabilidades e compromissos, nós percebemos que somos nós que fazemos a nossa própria agenda. Mas nós, infelizmente, somos influenciados por essa rotina tão acelerada, bom dia, Elcio, também pelo excesso de informações que nós temos hoje, todas as pessoas vivendo aceleradas, todas as pessoas vivendo estressadas, e nós simplesmente nos encaixamos também dentro desse contexto, fazendo com que a nossa vida também seja assim. E aí então nós nos tornamos impacientes, porque da mesma forma que o ritmo se torna acelerado, nós queremos que as respostas também surjam para nós de um modo acelerado.
E aí então nós temos que desenvolver essa paciência para esperar que as coisas cheguem para nós, né, do modo como nós desejamos, e também temos paciência para aquilo que nós podemos fazer dentro das nossas possibilidades. Assim então nós vamos começando a controlar a nossa vida. Porque basta a gente lembrar que quando nós chegamos no passado, voltando ali algumas décadas, né, das nossas vidas, nós lembramos que era tudo de um modo muito mais tranquilo. As comunicações eram feitas exigindo de nós, sem dúvida nenhuma, paciência. Nós lembramos assim que nós tínhamos poucos canais de televisão, nós tínhamos ali os telefones, que ou estavam em casa, ou estavam na empresa, ou eram nos orelhões. Nós tínhamos ali, né, os transportes que nos levavam para um lugar ou outro, mas sem esse excesso, né, de direções que nós temos hoje. Então nós começamos a mudar o nosso modo de viver, sem sequer nos darmos conta que nós também mudamos com relação a esse estilo de vida. E isso, sem dúvida, para nós não foi, sem dúvida nenhuma, não foi benéfico. Pelo contrário, ele acabou trazendo prejuízos. Se materialmente nós tivemos ali, através dessa aceleração, a possibilidade de maiores realizações, psiquicamente, espiritualmente, nós acabamos assumindo grandes prejuízos. Então é importante que nós façamos ali uma revista, né, em todo o nosso modo de viver, todas as nossas atividades, tudo aquilo que nós fazemos, para saber exatamente dosar aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós precisamos fazer, e aquilo que realmente, né, é a necessidade de ser feito, né, que nós demos mais atenção também. O Elcio colocou, né, observemos que o que estamos realizando com o tesouro das horas, né, e de que espécie são as nossas ações, a benefício dos semelhantes. E procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios e escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando, buscar, isso sim, servir, agir, servir, melhorar-nos sempre, né? E em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, porque Deus nos conhecerá pelos bons frutos que produzirmos, né? Então, mensagem, né, de Emmanuel, através de Chico, chamando exatamente a atenção, né? Quando se fala, Márcio, em autoconhecimento, muitas vezes nós não sabemos exatamente como realizar essa ação. Então nós temos 3 passos, né, interessantes, que a gente já comentou sobre isso. O primeiro passo é nós inicialmente aprendermos exatamente o que nós precisamos buscar. Quais são exatamente ali as virtudes, quais são as imperfeições, o que pode nos proporcionar, né, de benefício, o que traz para nós prejuízos. Quando nós começamos a identificar todos esses aspectos da nossa vivência, a gente passa para o segundo passo. E isso nós estamos aprendendo nesse reconhecimento desses valores e dessas imperfeições através exatamente dos estudos do nosso Evangelho. Porque inicialmente nós poderíamos aprender na prática. Nós realizamos uma tarefa e essa tarefa vai trazer para nós um resultado positivo ou um resultado negativo. E aprender na prática é sempre mais doloroso, porque nós precisamos provar para ver se aquilo é bom. Se não for, nós provamos do mesmo jeito. Se for, tivemos a sorte de ter um resultado. Quando nós começamos a nos preparar para isso, a estudo, por exemplo, do Evangelho, começamos a ver ali os exemplos nas mensagens que chegam para nós, todas as instruções que chegam de todas as formas, nós começamos a aprender na teoria. Aprendemos com a observação. Não precisamos aprender através do sofrimento, por exemplo, aquilo que é equivocado. Então, quando nós aprendemos, começamos a aprimorar esse pacote de informações, nós começamos o segundo passo, que é exatamente observar em nós. Aí sim começa o processo de autoconhecimento, para saber exatamente dessas imperfeições e dessas virtudes, o que exatamente existe dentro de mim. Obviamente que vai existir tudo, mas a gente começa a se analisar também para saber com que intensidade essas imperfeições e virtudes começam a se manifestar. Se eu sei, por exemplo, que a impaciência é algo negativo, qual é o grau de impaciência que eu tenho?
Se eu sei que a generosidade é uma virtude, qual é o grau de generosidade que existe dentro de mim? Então eu começo a analisar as virtudes, como por exemplo a humildade, a caridade, a paciência, a tolerância, dentre tantas outras, assim como também eu começo a analisar o oposto. Da humildade eu busco o orgulho, da calma eu busco a agressividade, da paciência eu busco a impaciência, busco a intolerância, e eu começo a me perguntar exatamente que tipo de pessoa eu sou. É como se eu começasse a decompor um determinado alimento, e eu começo então a analisar quais são os ingredientes que tem naquele alimento para poder dar aquele resultado. Uma comida que é muito apimentada, eu começo a analisar e percebo que tem muita pimenta, obviamente. Então eu começo a dosar, começo a mudar esses componentes, mudar essas doses, para fazer exatamente com que o resultado seja um resultado que me agrade, dentro daquilo que eu me proponho a fazer. Se a minha proposta de vida, para nós principalmente, que abraçou a doutrina espírita como filosofia de vida, e nós nos tornamos espíritas, nós temos ali uma afinidade com a doutrina, exatamente porque ela nos mostra uma linha de progresso, uma linha evolutiva do espírito, que vai alcançar no fim dessa linha um estado de paz, um estado de felicidade, um estado de comunhão com Deus. Então nós começamos a adotar formas de viver para alcançar esse objetivo. E eu começo a perceber que não adianta eu me tornar uma pessoa egoísta, agressiva, impaciente, uma pessoa acelerada, se eu desejo alcançar a paz de espírito. Eu estou indo na contramão. Então nós já começamos a buscar dentro de nós, a buscar essa auto-identificação, para saber exatamente o que eu preciso transformar. E aí depois nós passamos por terceiro passo. Esse terceiro passo vem exatamente colocar em prática essa transformação. Então eu começo a parar, começo a me observar, a observar o modo como eu vivo, o tipo de reação que eu provoco nas pessoas. Esse feedback é fundamental. Porque não basta nós pensarmos assim, não, eu vivo do jeito que eu quero, sem se preocupar com o resultado, sem me preocupar com o resultado do que isso pode proporcionar na relação com outras pessoas. Se eu quero viver do jeito que eu quero, mas a minha presença no ambiente, o meu relacionamento com as pessoas provoca tumulto, provoca uma agitação negativa, significa que se eu desejo essa transformação positiva, mas eu me comporto dessa forma, mostra que eu ainda não apenas sou egoísta, mas eu ainda estou cultivando esses sentimentos negativos, esses sentimentos primitivos. Então precisa ter coerência daquilo que eu quero alcançar e da forma como eu estou vivendo. Então são esses três passos. Primeiro, identificar aquilo que é bom e aquilo que não é. Segundo, saber o que existe de bom e de ruim dentro de mim. E depois, terceiro, trabalhar pela transformação. Esse é o ponto principal. E aqui então, nesse nosso texto, nós temos exatamente essa resposta. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Essa é uma das respostas à pressa. Porque a pressa, da mesma forma que nós somos cobrados excessivamente por todos aqueles que estão à nossa volta, seja diretamente, seja através de compromissos e agendas, nós também cobramos as pessoas. Querem que eu faça a coisa na hora. Eu também quero que as coisas aconteçam na hora. Só que nem tudo acontece na hora que eu quero e nem da forma como eu quero. Então evitar a impaciência é o primeiro passo para dar uma resposta à pressa. A segunda, guarde a calma. Fuja, porém, da ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Então a calma para nós não significa ociosidade. Porque há aqueles que dizem assim, mas eu não preciso fazer agora, depois eu faço. Eu não preciso fazer nesse ritmo. Eu não preciso ter pressa. Eu não quero fazer agora. Depois eu resolvo isso. E tudo isso em nome da calma. Não, eu sou uma pessoa muito calma. E na verdade nós confundimos calma com negligência. Calma com ociosidade. Então tudo fazendo num ritmo que para nós seja saudável, desde que isso não proporcione prejuízo a mim e àqueles que estão à minha volta.
Mas dentro dessa calma, eu percebo que há momentos em que eu preciso dedicar uma atenção especial, preciso trabalhar num ritmo diferenciado. Exatamente por reconhecer o decisivo valor do minuto. Eu não posso perder tempo, eu não preciso me acelerar desesperadamente, basta que eu organize a minha vida e o ritmo que eu estou dando para a minha vida para que os resultados surjam. Então eu estou dando valor no minuto, fazendo exatamente na medida certa para que eu fique bem e para que o resultado também surja. Do contrário, nós vamos pensar exatamente isso. Eu não preciso ter pressa. E aí então as coisas vão acontecendo. Acontecendo e trazendo sempre aborrecimentos para mim mesmo e aborrecimentos também para aqueles que estão próximos. Então nós precisamos saber disciplinar a nossa vida. O mais interessante de tudo que nós perceberemos, quando retornarmos ao plano espiritual, é começarmos a analisar o modo de vida dos espíritos. Esse modo de vida dos espíritos, nós vamos entender exatamente quais são os compromissos que eles têm. De que forma que eles dividem suas vidas nos trabalhos, nos estudos, no entretenimento, nos seus relacionamentos. O que para eles é prioridade? Porque nós, infelizmente, aqui no mundo material, nós acabamos, lamentavelmente, priorizando aquilo que é futilidade. Nós priorizamos o horário da televisão, nós priorizamos o passeio, nós priorizamos aquele momento que muitas vezes apenas é fútil, mas que para nós é prazeroso. No plano espiritual, por aquilo que nós lemos, das mensagens que os espíritos passam para nós, nós começamos a ver então que eles estão ocupados com aquilo que realmente é importante, mas que eles não vivem apenas dessa ocupação. Eles sabem também distribuir os seus horários e os seus esforços, suas atenções, a sua atenção para fazer aquilo que é prazeroso, para fazer aquilo que é saudável, mas tudo na dose certa, tudo no ritmo certo. Se no plano espiritual as coisas funcionam tão bem dessa forma, por que aqui nós agimos de uma forma diferente? Inclusive essa questão da calma, de fazer as coisas com tranquilidade, acabam trazendo para nós doenças, acabam limitando, isso tudo acaba limitando a nossa existência aqui no mundo material pelo desgaste desnecessário. Seria como se nós tivéssemos um automóvel, temos ali o nosso carro, um carro novinho. Mas o modo como nós dirigimos o carro acaba fazendo com que ele tenha um desgaste maior. Nós corremos demais, damos derrapadas demais, usamos a embreagem demais, forçamos demais o freio. Não abastecemos com o combustível que é bom, que é puro para o motor, não usamos os lubrificantes. Expomos os carros no sol, na chuva, então a gente vai deixando assim, usando, sabendo que aquilo é descartável. Só que nós não percebemos que nós fazemos a mesma coisa com o nosso organismo. E fazemos também a mesma coisa com o nosso psiquismo, com as nossas emoções. No plano espiritual, os espíritos vivem diferente, pelo menos aqueles que já atingiram um grau de equilíbrio, um grau de elevação. Não que eles trabalhem menos, pelo contrário. Porque muitos vão pensar assim, mas no plano espiritual eles não fazem o que eu faço. Não, não fazem mesmo, fazem muito mais. Só que eles fazem de um modo equilibrado. Sabem exatamente dosar as prioridades. Exatamente, Miriam, com as pessoas que não nos agradam também. Acabamos simplesmente ali selecionando. Selecionando, olha, quem eu quero, onde eu quero, a hora que eu quero, e não aquilo que precisa ser feito. Então nós temos que pensar assim, e se eu me encontrar, sem falar nisso, né, Tic-Teco? Sem falar nos desvios que nós ainda criamos, né, para trabalhar de uma forma ilegal, para fazer as coisas de um modo desequilibrado. Então se nós nos virmos como espíritos que somos, e começarmos a viver aqui no mundo material, da mesma forma que nós viveremos no mundo espiritual, nós teremos uma mudança significativa na nossa vida. Saber exatamente dizer, olha, eu posso fazer isso ou eu não posso fazer isso. Eu tenho condições de fazer, isso para mim é prioritário, isso não é. Mas nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, só que infelizmente nós não temos capacidade para isso.
O Elcio lembrou lá em cima, né? Pois é, né? Reconhecemos-nos falhos, né? E nos referindo aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade, né? O melhor será trabalharmos no bem de todos, organizar esse ritmo. Eis a questão. Aí a referência que a gente tem, mas peraí, qual é a referência que eu tenho? Há momentos em que eu preciso de fato fazer sacrifícios. Mas esse sacrifício ele se torna válido quando o resultado realmente é positivo, é um resultado proveitoso. Agora, muitas vezes eu me sacrifico por futilidades. Eu tenho que fazer as coisas correndo porque eu tenho que ir para casa porque vai passar o jogo de futebol, porque vai passar o capítulo da novela. E aí então eu começo a acelerar a minha vida, começo a acelerar a vida dos outros, começo a me estressar com o trabalho que eu estou fazendo por algo que eu elegi como sendo fundamental para a minha vida. Basta a gente lembrar que, se nós voltarmos no tempo e começarmos a encontrar aquelas civilizações mais antigas, eles tinham suas prioridades de sobrevivência. Mas aquilo que nós temos hoje não é para nós essencial. Nós criamos esses elementos essenciais elegendo aquilo que para nós vai trazer bem-estar. Só que se nós pensarmos, saindo daquele passado e começarmos a ver os espíritos, o modo como eles vivem, nós perceberemos que tudo isso que nós elegemos como essencial não tem importância nenhuma para o desenvolvimento do espírito. Aí é uma questão de escolha que nós fazemos. O que realmente eu acho importante para mim? Inicialmente vai ser um sacrifício, porque nós estamos tão acostumados com essa rotina. O estresse, por exemplo, acontece, é tão fácil da gente perceber. O estresse acontece quando você está fazendo alguma coisa e toca aquele barulhinho no seu celular dizendo que chegou uma mensagem no WhatsApp. Se você não apertar aquele botão, não tocar naquele botão para ver qual é a mensagem, parece que você vai ter um treco. O telefone toca, tem que sair correndo para atender, então nós paramos tudo. Nós elegemos isso tudo como sendo essencial. Só que o resultado para nós acaba sendo exatamente esse. Voltando alguns anos no tempo, mais uma vez falando do orelhão, a gente falava assim, olha, quando eu puder eu te ligo, e a gente ficava pacientemente esperando a ligação. Hoje não, você manda uma mensagem que é uma resposta imediata. Porque nós criamos ritmos assim. Só que isso não está sendo benéfico para cada um de nós. Continuando, mais um texto aqui para nós. Eu nem tenho, Sandro, então eu não tenho essa preocupação não. Eis aí o problema que a gente cria os problemas. Próximo. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Falar sobre o amor que deve ser semeado. Primeiro nós precisamos entender exatamente o que é esse amor. É o amor nas palavras, é o amor nas atitudes, é o amor nos gestos, é o amor em tudo aquilo que nós fazemos, é o amor pelo trabalho que eu faço por mim, é o amor que eu faço no trabalho que vai trazer resultado para outra pessoa. Porque a nossa vida é uma linha de é como uma linha de montagem. Tudo aquilo, né, eu me encontro num posto de trabalho, dá para lembrar inclusive, né, naquele filme do Charles Chaplin, que mostra ele como operário naquela linha de montagem. Então ele começa ali a apertar os parafusos e a esteira vai passando. De repente ele dá aquela negligenciada, ele tem que correr para cima do outro do lado para poder apertar o parafuso que não apertou. Então a nossa vida é assim, nós recebemos dos outros e nós enviamos para os outros. Quando nós recebemos, nós queremos aquela dose de amor. Quando nós passamos para os outros, nem sempre nos preocupamos com isso. Então a vida vai circulando, a esteira vai passando, os compromissos vão passando, nós vamos trabalhando em cima dele, e a pergunta que a gente coloca é exatamente, nós estamos semeando aquilo que nós desejamos receber? E aí então André Luiz chama atenção aqui exatamente por essa referência que nós temos. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. E aí a desculpa que nós temos é, mas nós não somos aquele que nos ama desde o princípio. E a resposta também é simples. E você nunca será se continuar vivendo assim. Então começamos essa transformação primeiro dentro de nós. O amor por nós mesmos. E depois desse amor por nós mesmos, nós inevitavelmente cairemos naquela mensagem do próprio Jesus,
que falava ama teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você pode amar alguém? Então pensar nessa semeadura que é tão necessária começa exatamente naquilo, né? Nós começamos a nos transformar e depois começamos a distribuir amor em tudo. Muitas vezes não vem através de palavras, não vem através de gestos, mas o modo como eu faço alguma coisa, sabendo que alguém que muitas vezes eu nem conheço vai se beneficiar daquilo que eu fiz, já é o suficiente para nós transmitirmos esse sentimento nas energias, não na aparência, não nas palavras, não na imagem. Elcio lembrou aqui, a evolução demanda esforço, boa vontade e comprometimento, sim. Precisamos pensar exatamente de que forma que nós estamos nos comprometendo, com que nós estamos nos comprometendo. Tico Teco colocou, né, só não temos pressa de morrer, né? Mas na hora que o bicho está pegando, Tico Teco, um dos maiores estresses que acontecem vem exatamente isso. O que será que nós vamos encontrar? Márcio lembrou, né, e no retorno ao mundo espiritual, a famosa pergunta, ei meu filho, o que você fez? A gente vai pensar assim, eu fiz mais ou menos, né, fiz o que dava, mas certamente podia ser melhor. A gente vê, só para ter uma ideia, fazendo uma comparação daquilo que nós vivemos, é lembrar da vida do Chico. Porque ele estava sob vigilância constante de diversos espíritos, inclusive de Emmanuel, que era exatamente aquele que fazia com que ele fizesse todos os trabalhos da forma mais impecável possível. Algumas vezes ele rateava, né, porque era muita pressão. Mas ele tinha que cumprir horários, ele tinha que fazer o trabalho, não apenas fazendo o trabalho, mas ele tinha que fazer um trabalho com excelência. Porque ele se tornou uma referência, ele se tornou um representante de uma nova filosofia. Tudo aquilo que ele fazia de negligência, ele não teria moral para dizer assim, mas como é que você pode passar esse conselho para que nós vivamos dessa forma, se você não vive? Olha só a pressão que era. Era observado por milhões de pessoas, e observado da mesma forma no plano espiritual por outros tantos espíritos que estavam ali sempre acompanhando. Mas havia aquele que estava ali, pegando no pé. E se nós tivéssemos um Emmanuel do nosso lado? Como é que ele seria? Será que ele teria paciência para poder nos acompanhar nesse ritmo que nós vivemos? Elcio lembrou também, né, a associação com este pensamento requer uma energia maior de nós. É aí que vem aquele passo a passo, né, Elcio? Porque o que nós encontramos hoje é, eu quero viver assim, mas eu não sei. Eu quero alcançar esse nível evolutivo, esse estado mais equilibrado, mas eu não sei como. A grande sabedoria vem, né, dentro daquela mensagem que eu sempre passo para vocês, né, que eu gosto muito dela, que diz para nós assim, né, os ingênuos só aprendem com os próprios erros. Os arrogantes não aprendem nem mesmo com os próprios erros. Só os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, na verdade, nós ou somos ingênuos demais, ou somos arrogantes demais, ou podemos ser sábios. E observando o mundo à nossa volta e percebendo o modo como as pessoas vivem e pegando aquilo que é o mais positivo, aquilo que é o mais saudável dentro do que é possível, certamente nós teremos uma transformação muito favorável. Refletindo acerca dos compromissos que vamos firmando durante a nossa vida, penso em nosso compromisso enquanto espíritos antes de nos reencarnarmos. Um espírito disse uma vez que... Espírito não, foi o nosso saudoso, né, Joaquim de Aruanda, que fazia esse trabalho aqui no Pautalk, né, na sala Espiritualismo Ecumênico. Ele era daquele espírito que gostava muito de trazer conselhos, né? Para quem não lembra, só para a gente poder trazer aqui, ele, através de um médium, em incorporação, ele fazia estudo aqui no Pautalk 2 vezes por semana. Então era um trabalho muito bacana. Então nós ouvimos o espírito, não o palestrante falando, né? E ele dizia assim que grande parte dos espíritos que reencarnam aqui no nosso mundo cumprem apenas 5% daquilo que se propuseram a fazer. E se nós fizéssemos 20%, nós chegaríamos como espíritos muito felizes. 20% apenas. Porque nós criamos uma lista de compromissos.
temos ali uma lista de pendências. Só que nós nos envolvemos com tantas outras atividades que não são relacionadas com aqueles compromissos, que a gente desvia a nossa atenção e concentra as energias em atividades que muitas vezes não são proveitosas. Nós desperdiçamos o nosso tempo, desperdiçamos os nossos esforços, desperdiçamos energia em muita coisa que simplesmente pode ser dispensável. Mas nós queremos porque queremos viver daquele jeito. Eis aí então a necessidade que temos que pensar exatamente que somos espíritos. Eu sou um espírito encarnado com um compromisso de realizar tarefas para a minha transformação, para o meu crescimento. Agora, se eu pensar aqui que eu vim para poder ver novela, para ver futebol, para poder ficar perdendo meu tempo com debates, com bate-bocas improdutivos, aí então eu me esqueci daquilo que é o principal. Porque a doutrina espírita tem esse papel, a educação do espírito. Mas enquanto nós não nos conscientizarmos de que nós somos espíritos, nós viveremos como humanos, encarnados, materialistas, como seres materiais. E na verdade nós somos espíritos imortais, encarnados cumprindo tarefas. Precisamos pensar muito nisso. Graças à misericórdia do Pai, estamos na melhor oportunidade da nossa melhoria evolutiva. Temos que aprender a fazer uso dela agora. Marcelo lembrou também, né? Chico Xavier já falava, a reencarnação não é um passaporte de viagem, né? Mas uma carteira de trabalho, exatamente. Achando que estávamos simplesmente aqui. É aquilo que Kardec mesmo fala, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, ele falava disso também. Né? Ou não, melhor, ele falava sobre aqui o nosso mundo. Então ele dizia que o nosso planeta, ele podia ser visto como um educandário, para aqueles que queriam aprender, mais ou menos com essas palavras, né? Ele podia ser um pátio de obras para aqueles que trabalham, ele pode ser um hospital para aqueles que se encontram doentes, ele pode ser um presídio para aqueles que vieram para cá para receber a sua punição, ou ele pode ser um parque de diversões para achar que aqui vieram para cá para se divertir. De que forma que nós vemos o mundo exatamente? Qual é a visão, qual é a aparência com que o mundo se apresenta para nós? Então, por isso, essa consciência que nós temos que ter sobre a nossa vida, sobre o mundo que nós estamos e o nosso papel aqui no mundo, é o que muda o estilo de vida que nós estamos levando. Continuando, vamos lá. Então, respostas à prece. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrastamento na criação divina. Paixões e desejos em tudo, não apenas carnais, mas também intelectuais. As paixões com que nós debatemos, com que nós conversamos, com que nós realizamos os nossos trabalhos, os desejos desenfreados, né, aqueles desejos que vão acabar exatamente fazendo com que nós adoecemos psiquicamente, moralmente, fisicamente. E isso então traz referência exatamente a tudo aquilo que nós vimos anteriormente. A calma, o amor, a paciência. Para que nós utilizemos essas forças, paixões e desejos são forças muito poderosas. Mas se elas não forem bem dosadas, é como a chuva é muito saudável. Mas no momento em que a chuva se transforma numa tempestade, ela destrói em vez de ser produtiva. Aquela plantação que precisa ser bem regada, os reservatórios que precisam ser abastecidos, o ar que precisa ser purificado, se transforma num tormento, né? Temos ali alagamentos, destruições. A água é a mesma, o vento é o mesmo. A água é a mesma, o vento é o mesmo, mas se trazido de uma forma desequilibrada provoca destruição. A mesma coisa acontece com as nossas paixões e com os nossos desejos. Eu sou apaixonado por esse trabalho que nós fazemos aqui. Mas se essa paixão se tornar desequilibrada, isso vai trazer um prejuízo na minha vida pessoal enorme. Então tudo no tempo certo, tudo na hora certa.
Houve tempo, me recordo, que quando o computador não funcionava, o pautal que não conectava, essas coisas todas, eu ficava extremamente irritado e irritava as pessoas que estão próximas. Hoje não, faço o trabalho dentro das possibilidades. Se não dá para fazer, eu não faço. Se eu puder fazer, eu faço. A vontade não falta, mas nem sempre as coisas acontecem do modo como nós desejamos. Pessoas que de repente ficam sem celulares, ficam tão apaixonadas por esse estilo de vida, de conversar com as pessoas, de estar ali o tempo todo. O celular quebra, a vida dela acaba. Ficar sem internet então é um desespero. Isso tudo diz respeito a paixões desenfreadas, desejos desenfreados, que trazem para nós um extremo prejuízo. Por isso então equilíbrio em tudo. A nossa vida não depende disso. Esse mesmo Joaquim de Aruanda que eu comentei com vocês, ele teve uma frase que ele disse uma vez que eu nunca mais esqueci. Ele diz assim, pois é, aprender com esse tipo de estresse, né, Elcio? Essa pergunta que a gente faz, nós precisamos aprender dessa forma? Então Joaquim de Aruanda ele falava assim, não adianta você se estressar por querer fazer uma coisa e essa coisa não acontecer. Ele falava assim, aí você vai dizer assim, mas eu devia ter ido naquele lugar, mas aconteceu um problema e eu não fui, mas eu devia ter ido. Ele falou, tanto não devia como você não foi. Mas eu devia comprar aquele negócio, tanto não devia como você não comprou. Se fosse para você comprar, você teria comprado. Então, quer dizer, as coisas que vão acontecendo para nós, acontecem se tiverem que acontecer. Eu presente o tempo todo o Elcio. Eu ainda tenho algumas gravações dele aqui, eu já prometi outras vezes trazer aqui um áudio só para todos conhecerem, né? Mas era uma delícia. Ele era um espírito ligado, né, aos trabalhos na Umbanda, então ele falava com aquele sotaque de preto velho, né? Era muito gostoso o trabalho dele. Nós estudávamos o livro dos Espíritos com ele. Não era um trabalho assim, ele não tinha papas na língua também, né, Elcio? Então nós estávamos o livro dos Espíritos com ele, o livro inteiro. Era muito legal, então ele dava aquelas dicas assim, aquelas puxadas de orelha e pronto. Sem dúvida. Daquela puxadinha carinhosa, né? É isso aí. Continuando, vamos lá pessoal, acelerando um pouquinho aqui. Ele diz assim para nós, cultive a confiança. É tipo do Gasparetto, né, que é o Calunga que fala através dele. Então é tipo o Calunga, o Sandra. Exatamente, né? Que o Gasparetto é o médium, né? O Calunga que fala através dele, né? Então era muito bacana. Diz para nós aqui ainda, cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Então, na verdade, a confiança, para que a gente faça o nosso trabalho confiando de que vai dar certo. Pensemos sempre naquilo que é produtivo, naquilo que é possível, naquilo que é benéfico, e confiemos no resultado. Se não deu certo hoje, vai dar amanhã. Mais uma vez, usando aquela mesma ideia, né, que o Joaquim passou. Mas eu fiz, tinha que dar certo, tanto não tinha, como não deu. Se fosse para dar certo, teria dado. Então aproveitemos cada experiência para ser para nós positiva. É como eu falei para vocês, né, dos estudos também, né? Mas eu tinha que ter entrado na sala para fazer o estudo. Tanto não tinha como você não entrou, o computador não funcionou. Mas confie que amanhã ele vai funcionar. E aí a gente começa então a dosar a nossa paciência, dosar a nossa perseverança e a nossa confiança. Porque aquilo que é para fazer bem para nós, vai fazer. E se por acaso nós estivermos resistentes, vem aqui alguma coisa para dar aquela cutucada, para dar aquela machucada para chamar a nossa atenção. Mas o propósito para todos nós estamos condenados. Condenados a sermos felizes. Então não importa quais são os desvios que nós tomemos, as forças que regem nossa vida vão sempre nos conduzir por esse caminho da felicidade, mesmo que muitas vezes nós tomemos decisões contrárias a essa felicidade, baseados no nosso achismo, na nossa visão equivocada, nas nossas paixões. Nós nos desviamos, vem alguma coisa e traz de volta. Não adianta a gente querer ir contra
as leis que foram estabelecidas para nos conduzirem para esse estado de felicidade. André colocou, né, acho que o mais difícil de tudo isso é quando dependemos de outra pessoa para algo acontecer. Sejamos pacientes, cada pessoa tem seu tempo. Assim como também nós dependemos de outras pessoas, Andréa, tem pessoas que dependem de nós e muitas vezes nós complicamos a vida dela também. Então aquilo que é da nossa responsabilidade, façamos bem feito. Aquilo que é da responsabilidade do outro, tenhamos paciência. Nós não podemos simplesmente fazer com que as pessoas vivam do nosso modo de viver, porque as pessoas também não conseguem fazer com que nós vivamos do modo de viver delas. Eu falei para vocês daquela linha de montagem do Charlie Chaplin. Da mesma forma que nós estamos passando o nosso trabalho para o outro do lado para dar continuidade, tem alguém na nossa frente passando o trabalho para nós. Só que nós só olhamos para aqueles que estão chegando. Porque ele não me passa o trabalho bom, porque ele não me passa o trabalho no tempo certo, porque ele não faz as coisas direito, e atrás de mim tem alguém dizendo a mesma coisa. Porque ele está demorando, porque ele fica reclamando, porque isso, porque aquilo. Então temos que ter paciência. A nossa vida vai se desenvolvendo exatamente nisso. Amor em tudo que nós fizermos, inclusive esperando que o outro faça alguma coisa. Esperemos com amor. Se tivermos que educar, eduquemos com amor. Chamar a atenção, chamemos a atenção com amor também. Continuando, vamos lá. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Aí também são os nossos planos de vida, para fazer exatamente com que nós intensifiquemos os nossos esforços, principalmente para aquilo que diz respeito ao bem coletivo. Façamos o melhor, não é porque o outro não faz, mas ele não faz a parte dele, igual criança na escola fazendo trabalho em grupo. Eu não vou fazer o meu direito porque ele também não faz. Se ele não faz, é um problema dele. Façamos a nossa parte, para aquilo que vai nos beneficiar e para aquilo que vai beneficiar o outro também. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora, na maioria dos casos, possam os outros viver sem você. Olha que frase impactante essa. Porque nós achamos sempre que somos o dono o centro do mundo. Não, porque tudo gira em torno de mim, porque eu sou essencial, porque isso, porque aquilo. Cultivemos a solidariedade, oferecendo para os outros aquilo que é possível, para também beneficiá-lo. E não pensemos que todo mundo depende de nós. Nós somos menos importantes do que nós imaginamos. Acreditemos nisso. Porque se um não fizer o trabalho vai ser feito da mesma forma. Chico Xavier, Allan Kardec perceberam que não eram essenciais. Porque se eles não fizessem o trabalho dele, outros fariam. Então, quer dizer, a solidariedade é: eu ofereço aquilo que eu posso e recebo aquilo que o outro pode oferecer. Porque aí sim nós começamos a fazer com que o mundo trabalhe de uma forma harmônica. E não simplesmente vivemos de uma forma egoísta, achando que tudo deve me beneficiar. Eu devo receber tudo e ofereço só o que eu quero. Isso é uma visão absolutamente egoísta. A visão solidária é: eu vou oferecer tudo que eu puder e vou receber também tudo que eu puder. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela Terra. É importante a gente reservar ali os momentos para nós, né? É aquele momento em que nós não queremos fazer nada de relacionado com o trabalho coletivo, com a vida coletiva. É aquele momento em que eu vou fazer alguma coisa só para mim. É aquele momento que eu vou fazer um passeio só para mim. Vou estudar uma coisa que somente eu gosto. Vou dedicar aquele momento para o meu bem-estar. Isso não é egoísmo. Isso, na verdade, é um recolhimento para a gente poder também fazer com que nós nos sintamos valorizados. Isso é saudável para o nosso psiquismo. Viver constantemente presos dentro daquele ciclo de atividades que todo mundo tem que cumprir, todo mundo tem que fazer. Então, para a pressa, resposta à pressa, que é o tema de hoje,
a gente se isolar um pouquinho, não, eu não quero fazer nada. O mundo não vai parar de girar se eu ficar quietinho no meu canto. Aí a gente vai começando a controlar, nesse momento de solidão, a gente começa a controlar o relógio. O relógio vai nos servir. Não somos nós que vamos servir o tempo. Tudo no tempo certo, do jeito que eu quiser fazer, porque isso é para mim. Esse momento de solidão me pertence. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. É aquela construção interminável, né? Então a gente começa a dar movimento construtivo nas nossas horas. O meu tempo, fazer com que cada instante seja proveitoso, proveitoso para mim, proveitoso para o bem coletivo, proveitoso para a minha família. Porque tudo aquilo que eu fizer de prejuízo vai ter uma resposta negativa para mim e para aqueles que estão à minha volta. Para a gente poder finalizar. Resposta à prece. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam no seu caminho. Isso aqui é fundamental nós pensarmos, porque aqui já diz respeito a uma questão moral. Todos nós queremos viver em paz. Mas nós só teremos essa paz se nós formos capazes de proporcionar também a paz ao outro. Não adianta falar assim, eu quero que me deixem em paz. Porque essa ideia de querer ficar em paz, mas eu infernizar a vida dos outros, eu tumultuar a vida dos outros por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu deixo de fazer, isso jamais vai ser paz, isso é egoísmo. Isso é um isolamento nocivo. Porque nós somos seres que dependemos da convivência uns com os outros. E no momento em que eu isolo, não me importando com o que o outro faça ou com o que o outro precisa à minha volta, isso é um sentimento de extremo egoísmo. E para quebrar esse egoísmo, vem exatamente a necessidade. E essa necessidade vai fazer com que eu dependa dos outros. Então, quanto mais solidário nós formos, quanto mais pacífico nós somos, mais saudável vai ser a nossa vida. Jamais seremos felizes em detrimento do sofrimento do outro. Jamais teremos paz tumultuando a vida dos outros. Então nós temos que pensar muito nisso. Todas essas recomendações, que são respostas à pressa, servem para nós, para conduzirmos a nossa vida de um modo equilibrado, dosarmos a nossa existência, colocando exatamente a questão do tempo, do esforço, dos desejos, das paixões, das intenções. Se nós pensarmos isso com equilíbrio, a nossa vida se transforma radicalmente e de um modo muito positivo. Mas para isso nós precisamos transformar, renunciar a muita coisa. Tudo isso vem na dose certa para todos nós. A Sandra lembrou, né? Padre Fábio de Mello está com síndrome do pânico. Não tem dúvida que estamos no apocalipse, né? Pois é. Vemos assim criando situações que fazem parte do nosso psiquismo. Se nós não soubermos viver de uma forma saudável, o nosso corpo, a nossa mente eles vão responder à altura. E esses desgastes, esses estresses, são exatamente resultado do ritmo de vida que nós escolhemos. Nós escolhemos acompanhando o ritmo do mundo. Ligamos a televisão, vemos terrorismo, corrupção, crimes, problemas relacionados com a sociedade, problemas financeiros. E nós somos espíritos, podemos escolher um caminho saudável para tudo isso. Transformarmos o nosso caminho e, por consequência, transformarmos também o caminho daqueles que seguem ao nosso lado. Então, meus amigos, esse foi o nosso estudo de hoje, trazendo aqui algumas reflexões importantes, né, sobre esse estilo de vida, sobre as escolhas que nós fazemos, né, e vale a pena reler de novo esse texto, né, ele é o número 30 aqui da Agenda Cristã. Leiamos, né, cada uma dessas passagens, coloquemos ali na porta da geladeira, né, como lembrou a Andréia, coloquemos ali no celular, na tela do computador, essas mensagens para chamar sempre a nossa atenção. Uma mensagem, uma frase que eu atualmente tenho
lido e tenho acompanhado com muita frequência, era uma frase que surgiu lá de Provérbios do Antigo Testamento, que ela diz assim para nós: as feridas da alma são altamente contagiosas. Uma pessoa nunca fica ferida sozinho. Então, ou seja, se eu crio situações em que me traz esses ferimentos da alma com relação às minhas paixões, às minhas expectativas, às minhas decepções, se isso me machucar, eu nunca ficarei machucado sozinho. Eu também vou machucar as pessoas que estão à minha volta, porque eu vou me transformar negativamente por isso. Então essa mensagem ela tem ficado muito presente durante esses últimos dias, né? Por acaso eu li, por acaso eu gravei. E eu tenho prestado muita atenção nisso também. As feridas da alma são altamente contagiosas. Uma pessoa nunca fica ferida sozinha.